Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, iremos fazer a leitura a partir do verso 46. Lucas, capítulo 1, versículo 46. Aqueles que encontraram, coloquem-se de pé em reverência à palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Amém. O texto diz assim: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós queremos te agradecer por esse momento de culto. Te agradecemos pela tua palavra, Deus, que o Senhor nos deu, para que pudéssemos, ó Deus, te conhecer os teus planos e no dia de hoje refletir nesse plano eterno do Senhor, ó Deus, que o Senhor enviou o seu Filho a este mundo para nos salvar. Amém. E nós te pedimos, ó Pai, que neste momento o teu Espírito Santo seja com cada um dos que aqui estão presentes, ó Pai. Transforma o nosso coração, ilumina as nossas mentes, ó Deus, e fala conosco. Que nós possamos, de fato, estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nascimento de Cristo é um fato histórico e que deve nos levar ao louvor e à adoração. Nós podemos perceber isso de maneira clara no Evangelho de Lucas, por exemplo. Apenas nesses 2 primeiros capítulos, irmãos, do Evangelho, nós temos registrados aqui 5 cânticos de louvor pelo nascimento de Cristo. Nós lemos um no início do culto, né? Lemos outro agora. Nós temos, primeiro, o cântico de Isabel, mãe de João Batista, que louva ao Senhor pelo nascimento do seu filho, e também louva ao Senhor por ter escolhido Maria para trazer o Messias a este mundo. Nós temos o cântico de Maria, que é este que nós estamos lendo agora. Temos o cântico de Zacarias, que nós fizemos a leitura no início do culto. Temos também o cântico de um coral de anjos que louvam ao Senhor quando Cristo nasce. E nós temos, por fim, o cântico de Zacarias. Aliás, o cântico de Simeão. E essa, irmãos, essa é a única reação possível diante de um fato tão grandioso como esse, de o Salvador ter nascido, de o Filho de Deus ter vindo a este mundo para nos salvar, como cumprimento daquelas promessas que o Senhor já havia feito desde o passado, por meio dos profetas. No Antigo Testamento, Deus cumpriu a sua palavra. Qual é a outra reação que nós poderíamos ter, senão de rendermos louvores e adoração ao nosso Deus, irmãos? É por isso que nós temos esses cânticos aqui nas Escrituras, em Lucas. E é interessante notar como as Escrituras estão repletas de louvor. Nas Escrituras, por exemplo, nós temos um inário. Não é o cantor cristão, é os Salmos. O livro de Salmos, irmãos, é um inário que nós temos aqui na própria Escritura de hinos, inspirados por Deus. Nós também temos, irmãos, no livro de Atos, que também foi escrito pelo evangelista Lucas, também nos mostra registro de vários momentos de louvor e adoração da igreja.
que reage dessa maneira diante dos fatos, dos feitos poderosos do Senhor. Se nós formos lá para o final do livro de Apocalipse, também não nos falta cânticos de adoração ao nosso Deus. Então, irmãos, o Evangelho é de fato musical, poderíamos dizer assim. O Senhor gosta de louvores, de cânticos, de música. E celebrar ao Senhor, irmãos, deve fazer parte da nossa vida. Tanto de maneira particular, de maneira individual, mas também de maneira comunitária, como nós fazemos aqui na igreja. Irmãos, esse momento é precioso. Momento em que nós nos reunimos como igreja do Senhor para cantar louvores ao nosso Rei. Amém. E nós não devemos abrir mão desses momentos. As Escrituras, irmãos, nos convidam à adoração. Colossenses 3,16, Paulo diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. E olha só como é interessante isso. Ele diz ensinando-vos no aspecto comunitário e admoestando-vos uns aos outros. Ou seja, não é apenas de maneira particular, individual, mas deve ser feito de maneira comunitária. E ele fala como isso deve ser feito: com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então veja, irmãos, como as Escrituras nos convidam à adoração. Isso sem falar no livro de Salmos, que está cheio de convites para nós adorarmos a Deus. E Paulo nos diz que nós devemos fazer isso em comunidade, como igreja do Senhor. E a palavra de Deus, que ele fala no início do versículo, deve habitar ricamente em nós, abundantemente em nós. E o fato de as Escrituras habitarem ricamente em nós, nos leva à adoração, nos leva ao louvor. Ou seja, irmãos, qual deve ser o conteúdo da nossa adoração? Deve ser a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que não é qualquer música que nós cantamos aqui, não é qualquer música que nós devemos cantar, mas apenas aquelas canções, aquelas músicas que de fato refletem a palavra de Deus. E Maria sabia muito bem disso. Maria sabia muito bem disso, porque o canto dela, o cântico dela, é totalmente baseado no Antigo Testamento, nas Escrituras do povo de Deus naquela época. Tem um pastor chamado Leandro Peixoto, irmãos, que ele vai afirmar que há pelo menos 12 livros do Antigo Testamento que são citados por Maria neste pequeno cântico que nós lemos aqui. Várias referências, de maneira indireta, a alguns deles, mas principalmente a alguns salmos, que eu irei mencionar aqui no decorrer da pregação, e o cântico de Ana, registrado lá em 1 Samuel, no capítulo 2. Isso significa, irmãos, que Maria guardou a palavra de Deus em seu coração. E o que ela fez com isso? Ela transformou a palavra de Deus, que habitava em seu coração, em cântico. Então, se a palavra de Deus habita em você, não vai faltar motivos para você louvar o nosso Deus. E por meio desse cântico, irmãos, de Maria, nós podemos aprender alguns motivos para nós louvarmos a Deus. Em primeiro lugar, Maria louva a Deus pela misericórdia derramada sobre a sua vida. Nos versículos iniciais, irmãos, Maria diz o seguinte, ó: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em primeiro lugar, aqui no cântico de Maria, ela exalta a Deus. O propósito de Maria, ao fazer esta canção, não é o de engrandecer a si mesma. Não é trazer a glória para si mesma, irmãos, mas de render adoração ao próprio Deus, de engrandecer a Deus. Isso é algo óbvio de ser dito, né? Se o louvor é a Deus, é claro que o objeto da adoração é Deus. O centro daquela adoração deve ser a Deus e não a nós mesmos. Isso é óbvio, mas é necessário frisarmos isso em nossos dias. Porque, irmãos, há muitos cânticos que são denominados até de gospel, que são cantados em muitas igrejas, são cantados por muitas pessoas, que não têm como centro Cristo daquele cântico. O centro daquela música é o homem.
O alvo não é engrandecer o nome de Deus, mas engrandecer o nome de alguém, de uma pessoa, ou o nosso próprio nome. E muitos desses cânticos, irmãos, até mesmo fazem exigências a Deus. Mas, irmãos, a atitude do nosso coração ao louvar a Deus, ao louvar ao Senhor, deve ser a mesma atitude de Maria aqui neste cântico, a de engrandecer a Deus pelos seus feitos. E a nossa adoração, irmãos, ela envolve a totalidade do nosso ser. Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Alguns vão entender, irmãos, que alma e espírito aqui são coisas distintas, mas eu entendo que se refere a um único aspecto, ao nosso aspecto interior, a parte interior do homem. Ou seja, a nossa adoração, irmãos, deve ser em espírito e em verdade, como o próprio Senhor Jesus nos fala no Evangelho de João. Lá em Isaías, é interessante pensarmos no que o profeta fala àquele povo. O Senhor fala por meio do profeta, aliás. Ele diz, irmãos, que ele não recebe mais a adoração daquele povo. Não recebe mais o culto daquele povo. As celebrações. Olha, era um povo religioso. Que faziam as celebrações, faziam os sacrifícios, cantavam, levantavam as mãos em adoração. Um povo religioso. Mas o Senhor diz: eu não recebo a adoração de vocês, porque vocês me adoram da boca para fora. O coração de vocês está distante. Então, irmãos, cantar um louvor, cantar uma canção aqui, levantar as mãos, não significa necessariamente adorar a Deus, porque o seu coração pode estar distante. Você pode fazer isso apenas de uma maneira mecânica, porque você aprendeu a cantar, você conhece a letra da música. Mas louvar a Deus não é apenas pronunciar palavras, mas é uma atitude, irmãos, de entrega total ao Senhor. Assim como Maria diz: a minha alma engrandece, e o meu espírito exulta. Veja que ela não diz: é apenas a minha boca que louva ao Senhor, mas não, a minha alma e o meu espírito engrandecem ao Senhor. Amém, amém. Essa deve ser a atitude do nosso coração ao louvar o nome de Deus. O segundo aspecto aqui, irmãos, é que, ainda no primeiro ponto, de ela louvar a Deus pela misericórdia derramada sobre a sua vida, é que ela reconhece a sua condição e agradece a Deus por ter providenciado a salvação para a sua alma. Veja o verso 48. Porque deu atenção à condição humilde de sua serva. E no versículo 47, ela chama Deus de meu Salvador. Irmãos, Maria afirma que Deus é o seu Salvador. E ela também se coloca como a humilde serva dele. Ou seja, Maria reconhece, irmãos, aqui nesse texto, que assim como qualquer outra pessoa, ela era pecadora e precisava de um Salvador. Ela precisava da salvação vinda de Deus. O pastor Timothy Keller, ele vai nos dizer o seguinte: o mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem do Natal. O mundo não pode salvar a si mesmo. Irmãos, se nós pudéssemos nos salvar através de nossas próprias obras, através daquilo que nós podemos fazer, nós não precisaríamos que Cristo fosse enviado ao mundo. Não precisaríamos de um Salvador, porque nós teríamos condições de nos salvar a nós mesmos, por aquilo que nós fazemos. Mas quando Maria diz que Deus é o seu Salvador, ela reconhece que ela precisa da salvação enviada por Deus. Quando o anjo aparece em sonho para José, a fim de anunciar o nascimento de Jesus, ele diz o seguinte, lá em Mateus 1:21, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Só precisa de Salvador quem reconhece que é pecador. E é isso que nós devemos reconhecer, irmãos, em nosso louvor a Deus, que Ele veio para nos salvar de nossos pecados, e é por isso que Maria o louva, porque ela é apenas uma humilde serva, irmãos. Quando ela diz que Deus
atendeu, deu atenção à condição humilde de sua serva, ela reconhece que o que está acontecendo ali, irmãos, não é por mérito dela, não é porque ela merecesse aquilo, mas é por graça de Deus, irmãos. Que Deus a escolheu, Deus decidiu escolhê-la para ser a mãe do nosso Salvador. Maria retira todo o mérito dela e o dá ao Senhor. É graça, irmãos, e é assim que nós devemos ser, humildes servos como Maria foi, e louvar ao Senhor porque Ele olhou para nós. O Senhor decidiu nos escolher, decidiu nos salvar, mesmo sendo tão pecadores como nós somos, irmãos. Nós somos pecadores, mas ainda assim o Senhor nos salvou. Que outra atitude, irmãos, nós teríamos se não louvar o nome do nosso Deus diante desse tão imenso amor? Por isso, irmãos, que nós possamos dizer como Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Glória a Deus. Irmãos, o segundo motivo pelo qual Maria louva a Deus é pela sua onipotência em estender a salvação a todos os povos. A partir do versículo 50, ela começa a falar a respeito do poder de Deus. A partir do verso 49, ela diz que Ele é poderoso, e o versículo 50 diz que a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Irmãos, o cântico de Maria não é apenas por algo individual, não é apenas por algo que Deus fez por ela de maneira particular, mas por aquilo que Deus fez por todos os povos, por todos nós, inclusive. O nosso louvor, irmãos, não deve ser apenas pensando em nós mesmos, mas sim por aquilo que Deus fez pela humanidade, por todos os povos. E quando Maria fala no versículo 50, irmãos, ela está se referindo ao Salmo 103, versículo 17, que diz assim: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem. Irmãos, Maria conhece a palavra de Deus. Devemos nos lembrar aqui que Maria era apenas uma jovem. Alguns estudiosos vão dizer que Maria tinha ali entre 14 até 16 anos. Ela era muito jovem, irmãos. Muito jovem. Mas veja que mesmo sendo tão jovem, o que é que estava em seu coração? A palavra de Deus. O seu coração estava cheio da palavra de Deus. Ela era conhecedora, irmãos, dos atributos de Deus. E é por isso que ela começa a louvar pelos seus atributos. Ela o louva porque Ele é santo. Ela o louva porque Ele é poderoso. Ela o louva porque Ele é misericordioso. E vai louvando, citando as Escrituras, como nós vimos aqui. E quando ela fala que Deus é misericordioso, irmãos, devemos entender o que é misericórdia. Sabemos que graça é aquilo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. E o que é misericórdia? É aquilo que Deus não nos dá. Aquilo que merecemos, mas Deus não nos dá. E o que é que nós merecemos, irmãos? A única coisa que nós merecemos é a morte, é a condenação. Nós não somos merecedores de nada. Não somos merecedores de nada. Mas, por sua misericórdia, Deus não nos condena. Ainda que mereçamos, irmãos. É por isso que Maria louva a Deus. Se você parar para pensar sobre esse atributo do Senhor, você vai ter inúmeros motivos para louvá-lo. Irmãos, se Deus abrisse esse chão aqui ao meio e nos jogasse no inferno, Ele estaria sendo justo. Mas pela sua misericórdia Ele não faz isso. Amém. Amém? É misericórdia, irmãos, que Deus não faz isso. Não é por mérito nosso. Não é porque somos boas pessoas. Não é por isso, irmãos. Mas é unicamente misericórdia de Deus. E ainda tem cânticos, irmãos, por aí que são cantados na igreja, que dizem assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Olha só a exigência que o cantor faz para Deus: eu quero de volta o que é meu. E o que é seu? O que é nosso? A condenação. É isso que é nosso. E aí, será que é bom cantarmos uma canção como essa, pedindo para restituir o que é nosso? E é por isso, irmãos, que nós devemos cantar as Escrituras. Cantar aquilo que está na palavra de Deus.
A sua misericórdia veio sobre nós, irmãos, e continuará de geração em geração sobre os que os temem. Nós, aqueles que tememos o nome do Senhor. Temer o nome do Senhor, irmãos, não significa ter medo, mas sim uma atitude de reverência, reconhecendo quem Deus é, que Deus é Senhor sobre todos, que Deus domina, que Deus reina sobre as nossas vidas. Quando nós entendemos isso, nós temos uma atitude de temor, de nos prostrarmos diante do nosso Deus. Essa deve ser a atitude do nosso coração. Para falar, irmãos, aqui da misericórdia de Deus, Maria talvez tenha na sua mente vários episódios do Antigo Testamento. É por isso que é possível que Maria tenha citado aqui vários textos de maneira indireta. Porque, irmãos, ela vai falando aqui no versículo 51, que ele, Deus, manifestou o poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus vai intervindo na história durante vários momentos. Como nós cantamos aqui, né, que Deus não está assim tão longe, mas Deus está presente na sua criação. Existe uma teologia por aí, que muitos hoje creem dessa forma, que diz que Deus criou o mundo e o deixou, o abandonou, que Deus agora não mais intervém na sua criação. Mas não, irmãos, Deus criou todas as coisas e continua sustentando todas as coisas, e assim será por todo sempre. E ele intervém na nossa história, e ele fez isso, irmãos, no Antigo Testamento de várias maneiras. Por exemplo, quando nós olhamos para o exemplo de Faraó, um coração endurecido, que não queria deixar o povo de Deus ir, um coração cheio de arrogância, que confiava no seu braço. Mas o que é que Deus fez, irmãos, com Faraó e com todo o seu exército? Os afogou ali naquele mar. Ou seja, Deus dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração. Ou talvez, irmãos, nós podemos lembrar de Nabucodonosor. Lembre-se desse rei que tinha um orgulho em seu coração. Em determinado momento ele parou, olhou para tudo aquilo que ele havia conquistado, e o que foi que ele fez? Ele diz: o meu braço conquistou tudo isso. Ele se exaltou acima de todas as coisas. E Deus, irmãos, derrubou Nabucodonosor do seu trono e o jogou no mato como um bicho. Nabucodonosor passou a viver como um bicho do mato. Até que ele reconhecesse a mão de Deus sobre a sua vida. E quando ele reconheceu, aí ele foi restituído. Mas até lá, irmãos, o Senhor mostrou quem de fato estava no poder, mostrou a sua soberania. E nós vemos, irmãos, que nos versículos seguintes, Maria vai citar aqui o cântico de Ana, no versículo 53, aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. É o que Ana cita em seu texto, em seu cântico, lá em 1 Samuel 2, do 7 ao 8. E o que ela quer mostrar aqui, citando isso, irmãos, é que Deus é quem está na direção de todo o universo. A nossa impressão, muitas vezes, quando nós olhamos para o mundo, é de que o mundo está indo cada vez para o pior. A nossa impressão é que os ímpios estão reinando e não há nada que se possa fazer em relação a isso. Como no salmo que o pastor leu aqui recentemente, no culto de oração, a nossa impressão às vezes é essa, às vezes a gente se lamenta, Salmo 73, a nossa impressão às vezes é essa, nós nos lamentamos: ah, Deus, os ímpios estão subindo ao poder, os ímpios estão governando, aqui no Brasil, em vários outros lugares, os ímpios estão governando e não há mais saída, não há mais solução para o mundo. E nós ficamos aflitos por causa disso. Mas Maria nos lembra aqui por meio desse cântico, irmãos, que Deus está reinando sobre tudo e sobre todos. Deus continua sendo soberano sobre toda a criação. E quando nós meditamos, quando nós cantamos, irmãos, sobre a soberania de Deus, isso deve trazer paz ao nosso coração. Como naquela canção, né, que nós algumas vezes cantamos aqui na igreja, que nós começamos dizendo: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor. E existe uma parte da canção que diz: e apesar dessa glória que tens, Tu te importas
comigo também. Então veja, irmãos, se essa canção não deve trazer paz ao nosso coração. Que Deus é tão grande, irmãos, tão grande, mas Ele tem cuidado de cada um de nós. Deus não tem desamparado o seu povo. E por mais, irmãos, que nós possamos ver governantes que não amam a Deus subindo ao poder, que o nosso coração não esteja aflito, mas que nós possamos refletir sobre a soberania de Deus, possamos cantar sobre a soberania de Deus, que se estende, irmãos, de todas as épocas, em todas as gerações e sobre todos os povos. Então, que isso traga paz ao nosso coração. Amém. Então, irmãos, nós vamos agora para o terceiro e último motivo. Primeiro, Maria louva a Deus pela misericórdia derramada sobre a sua vida. Depois, Maria louva a Deus pela sua onipotência em estender a salvação a todos os povos. E em terceiro lugar, Maria louva a Deus pela sua fidelidade para com a nação de Israel. Nos versículos finais, 54, diz assim: auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Irmãos, aqui mais uma vez, Maria mostra conhecer as Escrituras, porque ela cita aqui as promessas que Deus havia feito no Antigo Testamento à nação de Israel. Lembremos-nos de que o Senhor escolheu um povo para si, a nação de Israel, e preservou esse povo, irmãos, até a chegada do Messias, e continua, na verdade, preservando. O pastor Albertino também recentemente aqui falou a respeito da nação de Israel, citou aqui a Guerra dos 6 Dias, e mostra, irmãos, como essa nação tem prevalecido durante tantas gerações, durante tantas épocas. Quando nós olhamos para as nações aqui das Escrituras, irmãos, vemos que várias delas já não existem mais, várias delas não existem mais. Mas a nação de Israel ainda existe. A nação de Israel ainda existe. E o que é isso, irmão? Senão o Senhor guardando aquele povo. Não há nenhuma outra explicação senão a mão de Deus sobre a nação de Israel. E Maria conhece cada uma dessas promessas e ela cita aqui essas promessas. Ela diz que o Senhor lembrou-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência. Irmãos, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, aqui no versículo 32, ele fala de uma dessas promessas. Ele diz assim: ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. O anjo Gabriel afirma, irmãos, que Jesus cumpre essa promessa, que Jesus reinaria sobre o trono de Davi. E essa promessa já havia sido feita ao rei Davi pelo próprio Deus. Mas, irmãos, essa promessa não poderia ter um cumprimento total na vida de Salomão, que foi aquele que sucedeu o rei Davi. Por que não poderia, irmãos? Porque a promessa diz que ele reinaria eternamente. E essa promessa, irmãos, só pode ser cumprida por alguém que é eterno. O Pai da eternidade, como nós lemos aqui também em Isaías, o Pai da eternidade é Jesus, irmãos, que cumpre essa promessa. Ele que é o verdadeiro rei, irmãos, que veio para reinar não apenas sobre a nação de Israel, mas sobre todos os povos, sobre as nossas vidas, irmãos. Isso é verdadeiro quando ela cita que Deus cumpriu a promessa feita a Abraão. Irmãos, qual foi essa promessa que Deus fez para Abraão? Quando Deus chama Abraão, ele diz para que ele saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que ele mostraria. Por quê? Ele diz: farei de ti uma grande nação. Mas não para por aí, ele diz: por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Irmãos, Jesus é um judeu, descendente de Davi, descendente de Abraão, que cumpre essa promessa. E nós, irmãos, somos essas famílias que foram abençoadas por meio de Abraão, porque foi por meio da sua descendência que Jesus veio a este mundo. E nós agora temos a salvação, irmãos. Nós temos a salvação porque o Senhor cumpriu com as suas promessas, irmãos. E Maria confiava nas promessas de Deus e louva o Senhor pelo cumprimento das suas promessas, irmãos.
Da mesma forma, nós devemos nos lembrar das promessas que o Senhor nos fez em sua palavra. E nós devemos louvar a Deus por cada uma delas, porque isso, irmãos, fortalece o nosso coração, fortalece, irmãos, a nossa fé no Senhor. Irmãos, nesse período de Natal, nós costumamos falar acerca da primeira vinda de Cristo a este mundo, do nascimento do Senhor. Mas o seu nascimento deve nos fazer lembrar da promessa também que Ele nos fez, de que um dia Ele voltaria uma segunda vez. Irmãos, assim como o Senhor cumpriu a sua promessa e enviou o seu Filho a este mundo para nos salvar, nós devemos crer e confiar que a promessa que Ele nos fez de voltar novamente a este mundo se cumprirá, irmãos. Nós não sabemos o dia, assim como os judeus também não sabiam o dia que o Messias viria. Mas qual era a atitude dos judeus piedosos naquela época, irmãos? Era de aguardar, esperar ansiosamente pela manifestação do Messias. Assim também nós, irmãos, devemos aguardar e esperar ansiosamente a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós devemos ter a mesma disposição que Maria tinha, irmãos, o mesmo coração que Maria tinha, o coração de uma humilde serva, que tinha o coração, irmãos, cheio da palavra de Deus e refletia isso com uma vida dedicada ao Senhor, manifestando essa devoção com cânticos de louvor e de adoração ao nosso Deus. Para nós concluirmos, irmãos, lembremos-nos de que devemos louvar a Deus por sua misericórdia derramada sobre nós. Isso é o Natal, irmãos. O Natal é um lembrete da nossa pecaminosidade. Somos pecadores, irmãos. Somos pecadores. Como Timothy Keller diz, não podemos salvar nós mesmos. Essa é a mensagem do Natal. É por isso que Jesus Cristo precisou nascer. É por isso que Jesus Cristo precisou sofrer. É por isso que Jesus Cristo precisou morrer, irmãos, porque nós somos pecadores, nós é que merecemos a condenação, mas Cristo veio, deixou a sua glória, irmãos, e nasceu para que nós pudéssemos ser salvos. Amém. Essa é a mensagem do Natal. Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. Que nós possamos louvá-lo, irmãos, não apenas hoje, pelo seu nascimento, mas durante todos os dias, por esse presente enviado a nós. Amém? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Deus, por esse presente tão grandioso que nós recebemos, ó Deus, que dinheiro nenhum poderia comprar, que foi a nossa salvação. Ó Deus, nessa época de Natal que costumamos, ó Deus, entregar presentes uns aos outros, possamos nos lembrar que o maior presente já nos foi dado, que foi a salvação. Ó Pai, que possamos nos lembrar que somos pecadores e a cada dia, ó Deus, manter uma vida de constante arrependimento, ó Deus, porque o Senhor veio para nos salvar e nos santificar, ó Deus, para que sejamos um povo santo. Ó Pai, que possamos ter aprendido com este cântico de Maria a ter uma disposição de coração, ó Deus, com humildade, a dar graças e louvores ao Senhor, ó Deus, pela salvação que nos foi enviada. A reconhecemos que temos um Salvador, ó Deus, e que Ele veio não apenas para nos salvar de maneira individual, mas para salvar a todo aquele que nele crê. E que essa mensagem, ó Deus, seja pregada por nós, para aqueles que ainda não te conhecem. Seja conosco, Pai, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.